É com muita satisfação que o canal do professor Francisco Anderson hoje recebe a professora Tatiana Roque, né, que é graduada em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em matemática aplicada também pela Universidade Federal do Rio, tem doutorado em História e Filosofia pelas Ciências pela Universidade Federal também do Rio de Janeiro, tá? Então, ela é autora do livro História da Matemática, né? Um livro até que eu trabalhei com os meus alunos enquanto eu fui professor da área de Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba, e é com muita satisfação que eu recebo, né? E desde já agradeço por ter aceitado o convite e participar aqui de uma breve conversa, né, a respeito do pós-verdade e os ataques que a ciência vem sofrendo, né? Então, antes de mais nada, professora, eu vou fazer aqui um contexto geral em relação ao que nós temos acompanhado, né? Dia a dia, nós sabemos que com a disseminação das redes sociais, as pessoas têm ganhado voz, né? Mesmo de forma positiva, como também de forma negativa, né? Ou seja, com a disseminação de grandes conteúdos e muitas vezes há de se questionar, no primeiro momento, o que é o pós-verdade, né? De algum modo geral. E eu queria saber de você, assim, o que é que você nos traz a respeito do que é o pós-verdade, do seu ponto de vista. Então, uma coisa que tem preocupado muito ultimamente, né, todo mundo que trabalha com informação científica no modo amplo, a gente está vendo agora, durante a pandemia, como é importante a gente conseguir passar para um público mais amplo esse ponto de vista da ciência, que é esse ponto de vista que defende que é preciso que as pessoas fiquem em casa, respeitem a quarentena, que não saiam, né, que mantenham o isolamento social, porque, por exemplo, a gente falou muito durante a pandemia que é importante achatar a curva, né? Ou seja, que ficar em casa, manter o distanciamento social, faz com que o pico da pandemia ele seja mais brando, né? Como em alguns lugares funcionou, em outros não. Para quê? Para não sobrecarregar o sistema de saúde. Para isso, a gente precisa dizer o que é uma curva epidemiológica, por que essa curva é exponencial, por que ficar em casa evita que essa curva chegue num pico muito alto, muito rápido? Uma série de conceitos que são científicos, no caso até matemáticos, né, que é minha área também, Sim, sim. para orientar a população sobre um comportamento que é um comportamento social. Então, a gente já vê aí como tem relação a ciência e o social, né? Então, é muito importante para a gente orientar, né, muitas vezes o público, falar com a sociedade, que a gente consiga passar essas ideias científicas de uma maneira muito acessível. Por isso também que hoje em dia está ficando cada vez mais importante nas nossas universidades essa atividade de difusão científica, né? E uma das coisas que preocupa muito é que hoje existe isso que a gente chama de negacionismo, que é o quê? Que são pessoas que, às vezes, de modo organizado mesmo, proposital, negam a ciência, né? Negam enunciados científicos. E isso é muito preocupante, porque muita gente, às vezes, acredita e não diferencia uma opinião dessa negacionista de uma opinião científica embasada. E não é, muitas vezes, né, esse é um ponto que eu tenho defendido, por ignorância, por burrice, por algum problema cognitivo, nada disso. Eu acho essa visão um pouco preconceituosa. Eu acho que não. Eu acho que é porque, às vezes, a pessoa também não sabe o que fazer com aquela informação. Então, aquela informação, vou dar de novo um exemplo da pandemia, que é bom que está bem quentinho na nossa cabeça, né? Que muitas vezes também a gente diz assim, as pessoas têm que ficar em casa. Tem gente que pode escolher ficar em casa, tem gente que não pode, que precisa sair para trabalhar. Então, às vezes, também tem uma verdade que não é científica, mas que é mais útil para aquela pessoa, para que ela até se convença daquilo que ela precisa fazer, por motivos que não têm nada a ver com a ciência, por motivos que têm a ver com ela está precisando trabalhar, precisa ganhar dinheiro, tem medo de ficar sem, né, sem ter, às vezes, até o que comer, o que dá para os filhos, etc. Então, como essas coisas estão juntas, entende?
E o fenômeno da pós-verdade, né, que vem assustando um pouco o mundo desde 2016, principalmente, Sim, sim. é baseado no seguinte, no fato de que muitas vezes as pessoas argumentam sobre um enunciado científico usando mais uma crença e uma vivência pessoal do que realmente um fato científico embasado, algo que foi demonstrado usando o método científico. Né? Então, às vezes, a gente vê, não, você pode falar, agora teve o exemplo da cloroquina. Você fala, não, mas olha, os cientistas mostraram que a cloroquina não funciona, não adianta. Isso foi mostrado pela ciência. Aí a pessoa vira para você e fala assim, não, mas meu primo estava internado, tomou e melhorou. Né? Ou seja, baseada numa história pessoal, né? Muitas vezes numa crença, num fato pontual que não tem valor científico. Né? Então, isso é o fenômeno da pós-verdade, é quando esses enunciados, essas afirmações pessoais baseadas em crenças, em valores, às vezes até preconceitos pessoais, valem a mesma coisa de uma verdade científica embasada no método científico. E isso, quando eu falei que ficou muito, né, preocupante a partir de 2016, é porque foi quando Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, né, baseado na utilização de muitas fake news. Então, aí começou essa questão, mas as pessoas realmente acreditaram nessas fake news? Ou isso foi útil para um projeto político? Quem produziu essas fake news? Elas se disseminam pelas redes sociais, como você falou, que facilita muito a comunicação de opiniões que podem ser produzidas por qualquer um, né? Não precisa ser um cientista renomado, um jornalista legitimado, qualquer um pode ir lá postar uma coisa e isso circular. Então, esse fenômeno da pós-verdade, eu diria que é isso, né? É uma fragilização do papel que a verdade científica tem no debate público. Tanto que, muitas vezes, eu estava até lendo um material a respeito, e o fato de você pegar uma fake news com pequenas informações ali, de cara você sabe que é mentira, né? Mas aí você já encontra já fake news ou informações, tipo matéria passada que já tem digamos assim, um teor científico, né? As pessoas embasam, colocam mais embasamento nas informações e acaba que muitas vezes nós precisamos de alguns sites, alguns recursos para identificar que aquela matéria, por exemplo, é uma fake news. Eu estava lendo a respeito disso, né? Então, muitas vezes nós temos que ter cuidado com o que estamos lendo. Muitas vezes não. Constantemente. Nós temos que, vai publicar algo, é interessante checar se aquilo ali tem veracidade. É fato real. Então, tem alguns sites, é até bom a gente comunicar isso, né? Tem um site chamado Aos Fatos, tem um site chamado Agência Lupa, que são agências de verificação, né? Então, que a gente, se tiver dúvida sobre uma informação, pode ir lá para checar se a informação é verdadeira ou se a informação não é verdadeira. Agora, eu acho que isso também, nós que somos professores, né, e que temos esse papel também de formar a juventude, eu acho que é muito importante também a gente não ver a ciência só também como um argumento, às vezes, de autoridade, né, como um argumento de não, a ciência deve acreditar na ciência, porque sim, eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa visão sobre por que a ciência é importante para a sociedade, o que ela contribuiu. Também, muitas vezes, coisas que não foi muito bom, né? A gente não tem só exemplos muito bons sobre resultados científicos, né? Tem resultados científicos que deram em coisas não tão louváveis, como é o caso da bomba atômica, por exemplo, né? Então, a gente também, eu acho, que pode fazer esse debate, sim, né? Que ensinar melhor, dizer melhor como a ciência funciona, por que as verdades da ciência elas são mais críveis, né? Elas têm mais credibilidade, porque são testadas por muita gente, porque são testadas de modo independente, porque partem de um método científico que é muito exigente, que tem uma série de protocolos, de exigências. Então, é sempre bom a gente verificar se realmente aquele enunciado ele vem de cientistas que trabalham com ciência, que empregam o método científico, ou se é uma pessoa qualquer que foi na internet e resolveu postar um vídeo falando uma verdade da cabeça dela.
né? Então, isso é sempre importante a gente checar e ensinar melhor também nossos estudantes qual o papel da ciência e como a ciência funciona. Exato. Então, agradeço, né? Mas Então, acho que deu, né? Acho que foi bom, deu para sim, passar a sim, mensagem. Definimos o que é pós-verdade, demos algumas indicações aí para quem está nos assistindo de como verificar se uma notícia é falsa ou não e como a ciência se relaciona com a sociedade. Acho que conseguimos dar o recado em pouco tempo, não foi? sim, sim, sim. Eu agradeço desde já a sua participação, né? E muito obrigado. Espero outro dia poder contar com sua participação em outras atividades.